Você que chegou aí, calma, esse não é um filme, mas esse é um vídeo onde eu vou falar sobre o meu novo filme, que se chama Uma Mentira Desconfortável. Eu vou falar sobre todos os meus 5 filmes hoje, vou falar sobre a minha vida, sobre como é criar, como foi criar esses 5 filmes. E vou falar um pouco sobre o processo de criação de um diretor, de um ator e de um escritor, né? Que eu trabalho com essas 3 coisas. Então acho que vai ser interessante a gente, né, dar uma passeada pela minha carreira. E eu espero que você goste. Fique aí porque vai ter coisa boa. Primeiro de tudo, eu tô meio diferente aqui, né? Não sou eu, mas sou eu, né? Esse já é o visual do meu 6º filme, ele está distante, já está com o roteiro pronto. Eu vou começar a produzir ele ano que vem, mas está muito distante ainda. Vamos falar do 5º filme, que vai lançar em janeiro, provavelmente, janeiro de 2025. Se chama Uma Mentira Desconfortável. É um filme de 1 hora e 25 minutos, o maior filme que eu já fiz na minha carreira, talvez o melhor, né? Provavelmente o melhor. É um filme de máfia, é um estudo de personagem bem denso. Vamos falar sobre o filme um pouco, né? Então, Uma Mentira Desconfortável é o meu 5º filme e trata-se de um estudo de personagem dentro do gênero máfia, né? Dentro do gênero máfia tem muitos filmes como O Poderoso Chefão, que foi inspiração para esse filme. Tem o Chinatown, talvez, né? Mas não é máfia. Tem Era Uma Vez na América, tem Goodfellas. Tem vários filmes, mas eu acho que o principal para mim desse gênero foi O Poderoso Chefão, né, que me inspirou. A sinopse do filme é: Anthony Locke, o protagonista, né, um líder de um grupo mafioso, começa a questionar seu próprio passado à medida em que sua vida entra em declínio. Então é um filme muito interessante, né, que começa num julgamento ao estilo de Oppenheimer, né, que ali é a base onde eu vou usar 3 linhas do tempo para mostrar o passado dele, como foi a lapidação, né, do personagem, os traumas dele, depois o tempo dele na faculdade, né, onde também houve essa transformação que foi ocorrendo dentro dele, e no final, o terceiro ato do filme, né, que é praticamente a maior parte do filme, que é quando ele tá na máfia. E além disso, esse também foi o filme mais complexo que eu já fiz, foi o filme mais difícil de fazer, que demorou mais tempo. Para você ter noção, eu comecei a escrever o filme em junho de 2024. Eu acabei tendo uma pausa de alguns meses, mas eu acabei continuando a escrever o filme até que chegou uma hora que eu não tinha o final. Eu escrevi tanto sobre aquela história para criar uma crescente de tensão no filme, de angústia, que eu acabei não tendo um final. Então eu acabei escrevendo o final lá para setembro, né? Então as gravações começaram em julho, né? Em junho, deu uma pausa por causa de estudos, por causa de Enem, todas essas coisas, né, que a gente tem na vida. Mas eu consegui concluir, né, em dezembro o filme e ele já está pronto. Mas eu ainda vou demorar um pouquinho para postar ele, mas se você quiser ver a versão inicial do filme, eu vou deixar na descrição. Mas ela não é tão fácil de assistir porque o brilho do filme está muito baixo, então eu vou consertar isso, vou consertar algumas coisas em si, mas, né, se você se interessar, vai estar aqui. Agora eu quero dar uma volta no meu começo, né, como eu comecei a criar filmes, como eu comecei no cinema, né. Eu fiquei muito tempo só assistindo cinema, né, assistindo filmes, em 2022, e eu comecei a criar esse interesse, né, por ser ator, por fazer audiovisual, né, essas coisas. No final de 2022 eu decidi que eu ia criar o meu primeiro filme, só que eu não sabia escrever, né? Eu não sabia fazer roteiro e eu não sabia atuar, mas eu queria, né, fazer alguma coisa assim. Então eu peguei janeiro de 2023 e eu falei, eu vou criar um filme, né? Só tinha tinha um celular muito ruim, né? Acho que um J2. E eu falei, eu vou fazer um filme, do jeito que dá, mas eu vou fazer. Eu acabei pegando 5 dias ali, os últimos 5 dias de janeiro, né? E cada dia eu acordava e falava, tá, eu tenho que gravar uma parte do filme. E eu inventava na cabeça alguma cena e eu ia lá, fazia, deu. No outro dia eu tinha que dormir, acordar e pensar em outra coisa.
e acabou que o sistema, né, a estrutura do filme ficou dividida em 5 partes, mesmo eu não colocando, né, dias separados. Inicialmente eram dias separados, mas acabou não sendo, né, mas acho que dá pra entender. É um filme que eu me orgulho porque foi o meu primeiro, e se eu não tivesse feito, eu acho que eu não estaria aqui hoje, né, eu não teria melhorado e tal. Mas é um filme muito interessante, eu acho que é um estudo de como criar cinema do zero, sem nada. Então eu acho muito interessante, eu acho que todo mundo que já se interessou por cinema, que já pensou em fazer cinema, deveria tentar igual eu tentei, porque pode ser muito bom. Depois disso, né, eu lancei esse filme acho que em março de 2023, eu fiquei um tempo fora, só assistindo filmes para tentar criar um filme novo. E eu queria fazer um filme sobre religião, uma crítica social, só que eu ainda não sabia escrever, né? Então eu acabei pegando várias frases de várias coisas diferentes, tentando juntar e criar uma estrutura, o que eu acho que não deu muito certo, mas apesar disso eu gosto, né, do meu segundo filme, Metamorfose, né, o nome já diz, né, o personagem ele começa com uma raiva dentro de si, né, de algo que está além da humanidade, né, de Deus talvez, e no final ele percebe que ele é isso, né, do mesmo jeito que no primeiro filme o protagonista percebe que no final ele havia se tornado e percebido que ele era o que ele estava evitando, né? O segundo personagem que eu fiz, que é meio que a Sombra, ele na verdade era a Sombra esse tempo todo. E ali no Metamorfose é meio que um estudo de como um humano se torna um deus, né? Só que no roteiro eu tinha partes em que tinha narração em off, e isso ia ajudar muito o filme. Tinha partes que mostrava a situação de como está o mundo, só que eu tinha um celular novo quando eu gravei Metamorfose. Se você assistir, você vai perceber que a qualidade já é um pouco maior, né? Mas o avanço artístico eu acho que não estava ali. E eu fico um pouco triste por isso. Porque teve partes que ficaram de fora, e na época eu estava assistindo muito Analog Horror, né? Não sei se conhece o gênero Analog Horror, que ficou famoso aí no YouTube recentemente, né? Eu assisti muito Mandela Catalogue, que é uma obra que eu quero adaptar para o cinema um dia. Parece que o criador já está, né, avançando para a criação de roteiro, mas eu vou criar um também. Desculpa, criador, mas eu vou criar um também. Então eu tentei criar uma coisa mais confusa do que com uma história conexa, mas isso não funciona muito para cinema, isso funciona mais para ARG, para histórias de YouTube, assim, que dá medo, mas no meu caso nem deu medo e nem ficou tão interessante narrativamente. Depois disso eu falei, agora eu tenho que melhorar, né? E eu fiquei um tempo fora, já estava em setembro de 2023. Comecei a assistir acho que é Jurandir Gouveia, acho que é esse o nome dele. Ele é um cara muito bom, muito inteligente. E ele tem várias formas assim de... Não é que ele te ensina a escrever, mas ele te ensina caminhos que você pode seguir a sua escrita. Eu achei muito interessante, e eu comecei nesse tempo a escrever o meu novo filme, que se chama Dores Passageiras. Mas se você assistiu, você vai perguntar, tem um filme antes desse. Então, na época eu não consegui gravar Dores Passageiras porque tava em mudança e tal, e eu não ia conseguir gravar. Então eu deixei a primeira versão do roteiro de Dores Passageiras pronta. Depois disso, nesse meio termo, eu acabei assistindo Oppenheimer, que provavelmente é o meu filme favorito da vida, que mudou totalmente minha percepção, porque ele tem uma estrutura de narrativa não linear. Então ele tem o passado e o futuro, e esses dois vão se encaminhando até chegar num ponto final, que é o plot twist. Então é duas linhas assim, que são duas linhas, né? Aí vai indo e voltando até chegar no final. Foi perfeito. Tanto é que daí, né, eu fui escrever O Cubo, que O Cubo é o último dos meus filmes que tem dois personagens iguais, que eu interpreto. Então eu falei, eu tinha uma câmera nova, né? Eu ganhei uma câmera nova em dezembro, que eu comprei na verdade. Eu já tinha uma câmera que eu poderia gravar em 4K. Olha que ótimo, não era nem celular mais. Então já tinha mais um avanço técnico. E ali eu falei, agora eu vou criar uma história de transformação de verdade.
que eu não consegui fazer em Metamorfose. E ali eu comecei a criar um drama, ali eu botei o elemento drama. Ali sim, né, tem o passado do protagonista, coloquei vários elementos, né, os pais, a namorada, tudo isso pra ter uma base emocional no personagem para você se identificar, mas também para você criar uma lógica que move a narrativa até o final. Isso foi muito interessante, foi um filme que eu gostei muito de fazer. Não foi um filme difícil de editar nem de gravar, mas eu acho que eu enrosquei em algumas partes ali. Se você assistiu, tem uma parte lá que ele fala sobre o passado, que ele vê o futuro, né? E acabou sendo uma passagem muito rápida, eu não poderia gravar fora de casa. Se eu pudesse, eu teria feito alguma coisa assim para ilustrar. A ilustração no filme é muito importante. E eu acabei não fazendo isso. Mas ficou bom, né? Ficou bom, ficou interessante. O final eu gostei muito, cara. Então, é um filme que eu me orgulho. O Cubo, né? Lançado em janeiro de 2024, né? Ano passado. Eu fiquei as férias inteiras fazendo aquele filme. E eu me orgulho, viu? Porque eu melhorei muito. Depois disso, eu acabei ficando um mês, né? Só reescrevendo o filme Dores Passageiras, né? Que aí eu acabei melhorando muito o filme, cara. A primeira versão, ela era meio óbvia demais. E na segunda versão, a versão final, o roteiro estava muito melhor. Se você não assistiu Dores Passageiras, por enquanto, né, é o meu melhor filme, é o meu último filme. Dores Passageiras, ele é um drama adolescente, né? De um jovem que é orgulhoso, ele liga muito pra aparência, né? E ele acaba se envolvendo num romance que muda ele, que transforma ele, não de forma tão positiva assim, mas é um filme que ele aprende muito, que ele se transforma muito e que tem uma estrutura bem parecida com Oppenheimer, se você assistir, né? Ele tem acho que uns 4 ou 5 personagens, então foi uma coisa assim pra época muito transformadora, entendeu? Então foi um filme que, assim, foi o maior desafio que eu tinha feito até então, que eu mesmo me emocionei assistindo, sabe? Eu não vou falar agora sobre protagonistas, sobre os protagonistas que eu interpreto, eu acho que isso eu vou deixar para outro vídeo, porque é muito mais abrangente, é uma coisa muito mais difícil de explicar, né? Mas até ali eu não havia estudado teatro formalmente, né? Eu havia só estudado pela internet. Então a minha atuação na época era meio que o que eu imaginava que era atuação. Mas ainda assim era bom, não era ruim. Acho que eu me considerava bom na época. E depois daquele tempo, né? Depois de Dores Passageiros, com um sucesso, digamos assim, né? Porque o meu filme, todo mundo que viu gostou, eu fiquei muito feliz com o resultado, né? Eu acabei, em junho de 2024, eu comecei a escrever o meu filme Uma Mentira Desconfortável, que já teve outros nomes, né? Primeiro, a ideia de Uma Mentira Desconfortável. Eu assisti O Homem Duplo, de 2006, né? É um filme de ficção científica, mas não é aquela ficção científica ultra mega futurista com armas, robôs, não. Ela fala sobre produtos químicos, né? Vício. E a cidade de O Homem Duplo, ela não é uma cidade mega futurista. Ela é uma cidade, assim, meio que normal, mas você vê que tem a tecnologia principalmente de observação, câmeras, essas coisas, né? É o ponto mesmo, fala sobre tirania estatal, fala sobre o abuso de poder das autoridades, né? E essa era uma coisa que eu queria colocar em Uma Mentira Desconfortável, né? Ao mesmo tempo que eu queria fazer uma coisa bem parecida com Oppenheimer, que eu queria muito, porque, que nem eu disse, é meu filme favorito, eu queria fazer uma coisa mais parecida ainda com Oppenheimer. E que nem eu disse, né? Eu falei sobre a estrutura, sobre as 3 linhas do tempo, então eu elevei o nível que tinha em Dores Passageiros com 2 linhas do tempo, eu elevei para 3. Você conectar essas 3 e deixar bom ainda não é um trabalho fácil, cara. É uma coisa bem difícil, assim. Né? O protagonista... O meu método de atuação foi bem diferente porque
enquanto eu gravava Uma Mentira Desconfortável, eu já estava estudando no teatro, né? E aí já era diferente, né? Já tinha uma base muito melhor do que fazer. Eu criei a gênese do personagem, porque a gênese é o background, a história do personagem antes do filme, né? Você entende a cultura que ele viveu, a relação dele com as pessoas, a relação das pessoas com ele. Então você entende muito sobre quem ele é e como ele reagiria, né, em tal situação. Você entende as emoções dele. É claro que quando você assiste um filme, você que se alguma vez assistiu um filme e falou, eu quero ser igual a esse cara, você até consegue fingir assim, cara legalzão, né, tal, você igual a ele. Você consegue por um dia. E depois você não consegue mais. Por quê? Né? Porque ele tá atuando. Ele não é assim na vida real. Qualquer ator que tá fazendo filme, ele não é assim todo dia. Ele tá preparado. Olha que trabalho difícil. Ele tem que ser daquele jeito que ele tá no filme durante centenas de dias. Então por isso que a gênese é crucial. Porque se você assistir um filme, eu assistindo, por exemplo, O Poderoso Chefão, a base tava ali. Era só fazer igual. Eu consegui fazer um dia igual. Agora e os outros dias que eu esquecia do filme? Né? Eu tenho que escrever. Você tem que escrever tudo que você pensa, né? Tudo que o personagem é, como ele se sente. Senão você esquece e você acaba se perdendo na história depois. Então é muito importante fazer isso. Eu fiz isso nesse filme e eu acabei fazendo várias apresentações teatrais depois, né? Conforme eu fui fazendo o filme. Então acho que tem uma melhora na interpretação. Talvez notável ali, porque foi a atuação mais difícil que eu já fiz na vida em Uma Mentira Desconfortável, porque interpretar um mafioso não é fácil, não é fácil. Você entregar a fragilidade ao mesmo tempo que você entrega a explosão, porque ele é um personagem muito explosivo, Anthony Locke, né? É um protagonista muito explosivo, né? Então é muito difícil você ao mesmo tempo colocar o homem quebrado e o homem imponente ao mesmo tempo. É difícil, mas eu acho que fiz um bom trabalho. Eu espero que você goste do filme, né? Então é isso. Agora eu queria falar um pouco sobre mim, né? Sobre as minhas inspirações, sobre o que eu penso, sobre o que eu planejo para o futuro, né? Que nem eu disse, o meu próximo filme depois de Uma Mentira Desconfortável vai ser Ele Está Distante. É um filme baseado no jogo Emily's Away, um jogo indie muito conhecido, né? Um jogo de drama, né? Sobre a Emily e a Evelyn, né? Protagonista que se envolve com essas duas personagens e tem que fazer escolhas que às vezes prejudicam elas e ele. E fala muito sobre a condição humana, sobre a natureza humana. E como eu faço filmes de desenvolvimento de personagem, sobre estudo de personagem, a nível Scorsese eu diria, né? Scorsese, inclusive, que é o meu diretor favorito do cinema, né? Se eu pudesse escolher um só, né, para definir o que é cinema, eu escolheria o Scorsese, principalmente por Taxi Driver, que para mim é o melhor filme da história, né? Então eu me amarro muito no estudo de personagem, né? E estudar a natureza humana e a complexidade dela é uma coisa que eu tento buscar nos filmes e é uma coisa muito difícil, né? Eu acho muito interessante isso e é o que eu quero buscar, né, com o cinema e eu quero fazer as pessoas pensarem, sabe? Eu acho muito interessante, assim, muito gratificante simplesmente ver que a pessoa assistiu o meu filme, que conseguiu fazer uma crítica, pensar, né, sobre o mundo, sobre as pessoas. Eu acho muito interessante isso. Eu acho que a cultura é uma das coisas mais importantes que a gente tem, né, na vida. E eu fico muito lisonjeado quando eu vejo alguém fazendo uma crítica boa ou ruim pro meu filme, mas vendo o filme, sabe, assistindo, tendo essa experiência, porque é uma coisa que eu planejo durante muito tempo. Eu fico meses e meses planejando o filme, escrevendo, atuando, e no final eu não peço dinheiro, eu só peço que a pessoa assista, né? Mas só o fato da pessoa assistir já é minha recompensa, né? Ainda mais se uma pessoa fizer um comentário falando sobre o que ela achou do filme, né? Eu acho isso muito interessante. Então, como eu falei, minha base no cinema é o estudo de personagem, né? Os filmes do Scorsese e tal. Agora os filmes vão demorar mais para sair, infelizmente, mas eu vou tentar preencher essa lacuna, né, de tempo, né, com alguns vídeos falando sobre os meus filmes, falando sobre bastidores. Vou tentar criar um Seja Membro no canal para que
eu faça vários e vários conteúdos para quem gosta dos meus filmes, né? Conteúdos adicionais. Então, por exemplo, não sei se vocês conhecem, mas existe uma versão dos filmes famosos que é a versão com comentários. Então é a versão do diretor assistindo o próprio filme enquanto faz comentários sobre o filme, né? Então é muito interessante. Às vezes, se você quiser ter uma visão maior sobre quem é o criador da obra, sobre o que ele pensou em cada cena, né? Porque quando o filme é bom, cada cena importa. E às vezes você não entende o que a cena quer passar. Agora, quando o diretor tá lá, é diferente, né? Principalmente se você se impressionou com o diretor, se você gostou do trabalho, né? Isso é o principal, você tem que gostar do trabalho. Então, se você gostar do trabalho, eu vou ter um Seja Membro e a gente vai ser feliz. Mas além disso, eu vou fazer vídeos falando especificamente sobre cada um dos meus filmes. Eu já tenho 5, né? Então eu vou fazer uma crítica, eu mesmo vou fazer uma crítica do meu próprio filme, falando especificamente sobre os protagonistas e sobre a história e a narrativa em si, que é uma coisa bem mais difícil de explicar, porque eu entendo que muita gente que vê os meus filmes não necessariamente entende muito de cinema, e às vezes mesmo entendendo de cinema, não pega todas as referências, né? No meu último filme eu coloquei referências ao Hopper, né? O pintor, coloquei referências a vários filmes, então eu acho que pode enriquecer a sua experiência quando você entende o filme totalmente, né? Não só assistindo a primeira vez, mas você entendendo o que o filme quis trazer pro mundo, né? Que o filme... Porque todo filme bom, ele é sempre uma adição boa pro mundo, né? Eu acredito nisso, que a arte é um caminho para a inteligência e para a sabedoria, assim. Eu acredito fielmente nisso. Então espero que você goste do vídeo, espero que você tenha entendido um pouco mais sobre como é o meu trabalho, que é difícil, né? Bem difícil. Espero que você tenha se sentido uma vontade de assistir os meus filmes, porque é muito importante pra mim você assistir o filme. Assista os meus filmes e faça sua crítica. Você pode odiar meu filme, vai lá, pode escrever, é horrível esse filme, mas fala os motivos. Vai lá, assiste, tenha sua experiência, espero que você goste. Então eu vou sentir saudade de vocês, né? Então é isso, até a próxima.